Nós estamos aqui hoje reunidas no primeiro podcast Conexões em Foco, onde nós abriremos este movimento, esses encontros, falando do fascinante mundo do netweaving, das conexões autênticas e de como isso impacta nos nossos negócios, nas nossas formas de se relacionar, principalmente nós sendo empreendedoras. Estamos aqui hoje inaugurando este movimento como membras do Colmeia Connect Hub, eu, Nádia Nobre, e também com mais duas membras, mais uma idealizadora, que é a Charlene Lacerda, e uma membra superativa, que é a Ana Paula Fonseca. Né? Vamos começar aqui dentro do netweaving, da conexão, daquele papo, do jeito que a gente gosta, de relações e comunicação de uma forma muito genuína, em colaboração, em um papo, explorando essa pauta se fala que é o novo network 2.0, eu vou te falar que é o 4.0, mas mais do que um movimento de network, para mim é um movimento de uma nova forma de se relacionar. Uma forma antiga, né? Mas um movimento em que está voltando à pauta, como é que a gente se relaciona de uma forma assim, mais autêntica e genuína. E vamos abrir aqui espaço um pouco se apresentando, né? Já que eu comecei aqui o podcast, eu vou abrir alas, sendo a última a me apresentar, e vou aqui dar a fala primeiro para a Charlene, sempre uma honra estar nesse projeto com você. A Charlene, junto comigo, nós idealizamos o movimento do Colmeia Connect Hub, e a gente tem falado bastante sobre essa pauta, como é que a gente conecta, o que a gente precisa fazer, mais do que ir dentro da inovação. Então, ela embarca comigo dentro dessas ideias e de várias outras, mas vou abrir espaço para você se apresentar e todas nós nos apresentarmos antes da gente papear. Muito bem, é uma honra mesmo, né, ter esse projeto junto com a Nádia e várias outras mulheres, né, a intenção de ter um projeto assim tão genuíno e verdadeiro como a Nádia surgiu por a gente participar de outros grupos, de outros movimentos e entender que a gente gostaria de dar voz a outras mulheres, a outras empreendedoras, a outros negócios, de uma forma que fosse muito colaborativo. Né? E o Colmeia nasceu daí, né? Todos nós temos um vasto currículo, vastas formações, se a gente ficar aqui falando, né, de tudo que a gente possui aí de conhecimento, vamos nos estender muito aqui, mas saiba que a gente tem muita bagagem para contribuir, para fomentar. Eu venho aí do mercado corporativo, também empreendo, tenho empresa, posso falar isso assim com bastante propriedade das dificuldades que o empreendedor passa no dia a dia, tanto com pessoas, no negócio, na questão também de gerir processos, a venda, o nosso cliente. E o Colmeia, ele vem para quê? Para que a gente possa, com as nossas experiências, fazer com que isso fomente e agregue nos negócios e na vida pessoal de cada um, porque eu também sou mãe, eu também tenho que administrar a minha casa, né? Também tenho a minha vida pessoal e também tenho o meu cuidado, né? Então eu acredito muito que a gente tem que ter um equilíbrio com tudo isso, e o Colmeia ele não vem só para que a gente compre um do outro, né? Ele vem também para que seja um lugar muito agregador. E é uma honra estar aqui com vocês. Eu vou passar a palavra agora, né, para Ana Paula, que também faz parte, membra, né, do Colmeia, e vem com uma característica muito forte, que ela está com a gente aqui desde o começo, está em todos os encontros, com muito afinco, com uma entrega muito ímpar e trazendo aí muito conhecimento. Então, Ana Paula, chegou aí a sua vez de se apresentar. Mas dando um gancho aí, né, eu gosto de falar, a gente fala bastante do Colmeia, mas eu gosto de falar sobre quem a gente é, mais do que quem a gente está, né? Exato. Se apresentar aí brevemente, Chá, você falou do Colmeia, mas fala da Charlene Lacerda, o que te torna empreendedora, né? A Simplê, a Sevg, se apresenta aí antes da gente passar a bola para a Ana. Bom, no momento, né, a gente tem muitas fases, no momento eu sou empreendedora,
pela Simple Flores e Decorações, é um lugar onde a gente entrega amor em forma de flor. Eu também tenho uma consultoria empresarial, onde eu faço treinamento de times comerciais e institucionais, que é pela Sevig Consultoria. Também faço palestras e também sou escritora e sou coautora do livro O Caminho do Empreendedor. E idealizadora do Colmeia, né? Agora sim, o bastão para Ana, né? Agora sim, tá bom. Bom, eu sou Ana Paula, também não poderia deixar de falar que é uma honra, né, fazer parte do Colmeia, porque o Colmeia tem muito, a gente até estava conversando um pouco antes, que o Colmeia ele tem muito essa questão do netweaving mesmo, né? Ele é bem, eu acho que quando a gente fala de netweaving, a gente já visualiza o Colmeia. Eu também sou empreendedora, tenho uma corretora de seguros, que é um seguro muito específico, que é o Seguro Garantia, que é um seguro que cobre, que ele vem para cobrir obrigações de contratos públicos e privados, né? É um segmento dentro da área do seguro bem diferenciado, mas falando como empreendedora, também tenho alguns projetos pessoais que esse ano eu estou desenvolvendo, a minha mentoria para jovens, para ingressá-los no mercado de trabalho, é um projeto novo aí que está nascendo, embrionário. E, bom, enfim, eu acho que, resumidamente, sou eu a Ana Paula, né? Então, dentro desse mundo do empreendedorismo, esse é o meu maior empreendimento no momento, né? Além da minha corretora, que já estamos aí desde 2014, então já está aí consolidada. Bacana, bacana. Vou pegar o gancho, já que eu iniciei o podcast, não me apresentei, né? O que me torna um empreendedor, o que me colocou nesse movimento empreendedor. Eu sou economista de formação, eu sou especialista em planejamento profissional. Eu tenho uma consultoria de negócios que trabalha com consultoria e mentoria voltada para pequenos e médios negócios, né? Que é a Humanitics. Tenho como foco bastante esse trabalho de mentoria direcionada para pequenos negócios. Sou uma consultora credenciada do Sebrae Nacional, também coautora de um livro que é Mentalidade Empreendedora, né? E estou aí há 5 anos dentro desse movimento, idealizando aí esse projeto. Colmeia veio muito com formato de projeto e a gente está percebendo que ele tem um caminho aí diferente e faz parte aí, mais do que o currículo, né? Faz parte de um momento, de uma consideração aí. E não tem como a gente, é o que a Ana falou, como que a gente, ao longo do tempo, o Colmeia, ele startou com encontro, com café, com, sei lá, vamos sentir o que vai acontecer, mas a gente precisa dar um movimento diferente. A gente queria dar um movimento diferente. Eu e a Charlene, a gente já tinha anos conversado sobre isso, né? E falou, agora vai, o que a gente vai fazer? Não sei, vamos começar reunindo e vamos ver quem é que diz sim para essa forma de a gente se conectar diferente. A gente sabia que a gente queria, através do Colmeia, só contextualizando aqui uma base histórica, algo diferente. Não por ser inovador, não porque o diferente é o que vai vender mais, mas porque a gente já estava acostumada em transitar com outros grupos de network que tem uma estrutura que também funciona, mas que para a gente estava no momento que a gente queria pensar em algo diferente. O conceito do netweaving, que é muito aquilo que a gente quer falar agora, que é no finalzinho do ano, quando a gente começou a consolidar cada vez mais o Colmeia, entender o que ele é, né? Que ele começou como colmeia, porque a gente sabia que eram as abelhas, né? Até interessante ver aqui as colmeias, e depois a gente foi entendendo que era uma conexão. Conexão sempre foi a palavra que permeou em todos os encontros. Relacionamento sempre foi uma palavra que permeou todos os encontros, e aí começou a entender esse conceito de hub, né? Porque se é muito solto, por mais que nós sejamos adultos, a gente sabe que perde essa característica de unir, de não ser comunidade, né? Então tinha uma questão de comunidade também, da gente entender esse formato, e aí com o entendimento do netweaving, que é algo que a gente foi explorando, falou, putz, é isso. O Colmeia, ele segue bastante esse conceito, que por mais que ele siga esse aspecto mais genuíno, esse aspecto de relações mais autênticas, né, da gente esperar realmente colaboração, ele também consegue precisa ter uma certa estrutura para a gente entender
o que que era isso. E aí foi tomando mais espaço, a gente cada vez mais, talvez a Charlene também entra nesse mundo, a gente tem explorado o que que é o NetWeave, quem que se fala, é até interessante que a gente acha pouca base ainda, tá? Verdade. Pouca base histórica de narrativa, de contextos, de material a respeito do NetWeave. Eu acredito que ele nasceu muito desse mesmo conceito, talvez o mesmo incômodo que a gente, de falar, putz, o NetWeave, ele vem de, tô cansado desse modelo de network que a gente fala, né? Embora seja uma forma de network, né? Não tem como a gente diferenciar, porque é a forma da gente construir relações. Mas a gente vive em um cenário contemporâneo super moderno, onde a forma de fazer negócio mudou, onde o padrão de consumo das pessoas mudaram. As pessoas tomam decisões de uma forma diferente. Então, eu acredito que o modelo ele foi ganhando forma através desse sentido, né? Você foi para uma inovação tecnológica muito grande, para o mundo do IA, para o mundo do online, onde aí veio pandemia, vieram tantas questões para a gente entender que a afetividade, as relações mais genuínas, autênticas, próximas, elas começaram a ter também mais sentido e também talvez nasceu desse conceito, né? O NetWeave, ele tem esse conceito de teia mesmo, né? De teia, como é que... eu até brinco, a Charlene não gosta muito que eu falo de tribo, de teia, porque ele arremete para uma outra questão, mas ele tem essa questão de nó, da gente entender quem é que faz parte, de fato, e ir além do fazer network, porque a gente quer aumentar nosso faturamento, porque a gente precisa aumentar a nossa base de clientes. Dentro dessas pesquisas, tem alguns conceitos que eu achei bem interessante, principalmente que ele fala de construir pontes entre pessoas. E como é que a gente faz isso de uma forma natural? Eu não sei vocês, mas é muito comum a gente, quando conhecendo muita gente, alguém perguntar sempre tem um contato de não sei lá quem? Alguém sempre validar as nossas relações, porque sabe que a gente tem um hub nosso, sem ser tão estruturado, para poder indicar. E uma outra correlação que ele traz muito é a palavra colaboração. A Charlene, por exemplo, ela sempre falou, eu sempre falei de conexão, desde o início, conexão genuína. E a Charlene sempre trouxe a palavra colaboração em todos os encontros, né? Então, a gente promover a colaboração. Como é que a gente ensina a colaboração? Eu trago muito isso, não só para o nosso grupo, mas também dentro das empresas, também dentro dos negócios, que a colaboração, ela precisa acontecer, tá? E quando a gente analisa o cenário, onde a gente foi inserido e culturalmente falando, as pessoas, elas só entregam se elas forem ter algo em troca, tá? Mas eu não sei se eu devo dar essa informação. Mas será que eu posso confiar nesta pessoa? A gente está falando muito numa base de confiança. Mas eu só vou ter a confiança dessa pessoa se de fato eu passar confiança, se eu for confiável. Então, você cria uma barreira do seguinte, mas será que eu vou entregar algo que para mim é tão valioso? Isso a gente está falando de qualquer coisa, seja uma informação, seja um conteúdo, seja um parceiro de negócio, porque às vezes a pessoa chegou para mim e falou assim, eu estou precisando talvez de uma informação apenas. Então a pessoa já na cabeça dela fala, putz, mas essa pessoa vai ter acesso a essa pessoa vai poder criar algo na cabeça dela e vai poder fazer um negócio igual o meu, por exemplo. Uhum. Ou vai ter essa informação e aí ela vai ter essa informação e vai fazer um trabalho melhor do que o meu e vai ter o meu cargo, por exemplo, tá? E assim as coisas vão. Mas quando eu ensino alguém, ou quando eu sou colaborativo, ou quando eu dou uma informação, eu aprendo mais. Sim. Tá? Isso eu falo por experiência própria, que venho de um mundo corporativo, onde as pessoas retêm informação por causa do medo de perder uma posição, ou um status, ou até mesmo tem gente que gosta muito de ter aquela posição de poder, né? Então eu sei e eu quero ficar nesse movimento, mas não está pronto para aprender mais, para ter uma humildade de dizer eu preciso aprender e eu só aprendo quando eu estou aberto a dar e a receber.
Que é a mentalidade, né, Chá? É Eu tô mentalidade. percebendo assim, eu já tinha isso para mim, né? E aí você traz também a sua opinião e eu falo, como colaboração é um aspecto comportamental Muito e a mais. mentalidade do que necessariamente você falar, olha, aqui você está entrando em um grupo em que a gente tem colaboração, porque não tem como você ensinar colaboração, a não ser pelo exemplo, claro, Exato. a não ser das pessoas falando, nossa, ela realmente dá tanto, eu estou envergonhada, quero dar, mas aí ela vem para uma questão de mentalidade. E dando um gancho já também, porque você muito mais do que eu, né? Eu sempre tive não é que você tinha tanto tempo livre, eu tinha alguns preconceitos em relação a alguns grupos de network, então eu fazia uma seleção muito grande. E você já participou de muitos. Se tem uma pessoa que pode falar de grupos, de como é que pode falar de network, é você. Diversos perfis. Diversos perfis. E já que você transitou tanto assim, entre grupos, sejam eles estruturados, profissionais, sejam grupos porque vieram de uma rede de conexão sua, enfim, que se torna forte até agora. Como é que você diferencia, Chá, o network do NetWeave? Porque no NetWeave também tem network, mas o network desse que a gente conhece, que todo mundo conhece, principalmente hoje que está na moda, né? Exato. Como é que você quais são as características que você traz de diferente? Olha, dentro muito do network, tanto do NetWeave, o que diferencia são questões comportamentais humanas. E as pessoas, elas se atraem, tá? Então, dentro dos grupos, então tem aquele perfil que é realmente networking só para negócios. Então, tá definido ali que aquelas pessoas, elas se atraem só para fazer negócios, tá? Tem aquele outro grupo que é um grupo de troca de opiniões, é um grupo que ele está ali só para contribuir com algum contexto importante. Então, as pessoas, elas vão se atraindo e elas vão se conectando. Existem grupos que a hora que eu entrei, que eu permeei, você não podia falar de negócio, você não podia nem perguntar o que a pessoa fazia. Porque essa conexão do negócio era fora daquele lugar. Então, isso é muito do comportamento humano e perfil das pessoas. Perfil do grupo também, perfil né? do grupo. Então, as pessoas, elas se atraem por sinergia, elas se atraem por... como eu vou trazer a palavra aqui, mas por identidade, né? E pelo momento da vida que ela está e o que ela busca para aquele momento da vida dela. Então, é muito importante a gente entender que nós somos seres humanos e que estamos em evolução. O que, de fato, nesse momento da minha vida, eu busco, tanto para a minha vida pessoal ou para o meu negócio, e com quem eu quero estar nesse momento. Tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tô entrando nesse grupo, enfim, e tal, tem gente que fica muito tempo no grupo e tem outros que não ficam. Por isso que a gente fala que tem que ser algo muito genuíno, muito verdadeiro. Faz sentido para você estar nesse grupo? Sim, né? E até aproveitando, eu acho que vai além, né? Porque o que acontece? Você tem que se identificar muito com esse grupo para que você consiga permanecer. Então, muitas vezes a pessoa, ela não se permite nem participar de outro grupo, porque ela se entendeu ali, ela se conectou e por ali ela fica. O que eu acho que a gente tem que estar muito aberto hoje para ampliar essa visão, né? Porque a gente tinha essa questão muito de network, era uma coisa muito mais fechada do que a gente está vendo hoje, com o NetWeaving, né? Por isso que eu acho que tem que fazer muito sentido para a pessoa, para ela permanecer ali. É o integralizado que eu falo, né? Quando a gente se separa e fala assim, não, isso é só business, isso é só negócios, e a gente não fala da nossa vida, a pessoa não sabe nem que a gente é mãe, por exemplo. Exato. Ali, né, a gente não traz esses outros aspectos. E aí tem esse network mais feroz mesmo, né, que vai falar de indicadores com a forma de a gente está aqui para fazer negócios, e esse é o objetivo, porque eu acho que isso que também tem. Qual é o propósito, qual é o objetivo, e por isso que estão os nossos valores. Em grupos de network mais profissional, e eu acho que você não deu a resposta ainda, mas tudo bem. Eu quero saber a diferença. Ele tem aquele aspecto de negócio, e não quer dizer que a gente não tenha. Por exemplo, eu sou bem agressiva para uma questão de negócios, mas no grupo de network, alguém pegar e trazer essa meta para o meu negócio, eu não gosto.
Mas mesmo no NetWeave, eu falo assim, eu também quero fazer negócios aqui. O seu foco é Eu esse. também quero, né? Também, Não é, também. eu também. Mas eu quero que a Ana Paula tenha o mesmo valor que eu. Eu quero poder mandar uma mensagem para ela de uma outra forma, não, né? Não quer dizer que são as redes de relacionamento. Porque ela vive numa fase muito parecida, porque é gratificante, apesar da correria, poder encontrar com a Ana Paula, poder encontrar com esse grupo, porque a gente vai trazer um aspecto de mais leveza. É a forma como eu identifico, assim, as minhas escolhas, mas de diferença mesmo. Olha, se fosse para a gente, de diferença, e que por mais que seja diferente, porque até então a gente vê o NetWeave de uma forma mais leve, né? Como é que isso ainda pode impulsionar os nossos negócios? Eu queria que as duas falassem, assim, como é que você vê o NetWeave impulsionando, qual é a diferença e como você vê impulsionando negócios, porque não deixa de ser, por exemplo, o Colmeia é focado para mulheres empreendedoras, então a gente tem uma pauta de negócio, porque ela vive numa fase parecida com a minha. Aqui, mais do que nortear que a gente vai fazer negócio, aqui norteia, tipo assim, que fase que nós estamos. Exato. Né? Eu vou tentar trazer aqui de uma forma bem simples, tá? O networking, a gente tem várias formas de se fazer isso e ficou muito banalizado, né? Então, às vezes, no network você encontra alguém, você troca um cartão, você está num evento e às vezes você tem a obrigação, quase você tem a sensação que você tem que comprar um produto ou serviço daquele profissional ou daquela pessoa que você acabou de conhecer. Tá? Então fica algo assim, ó, tá aqui o meu cartão, eu faço isso, a gente se apresenta, tem um pitch, né, que a gente chama agora, e pronto, tá? Às vezes aquilo não tem o interesse para minha empresa naquele momento, ou para minha vida, mas a gente coloca ali em stand-by, segue nas redes sociais, vê se é interessante ou não. O netweaving, ele é muito além. Ali você, de fato, você cria um relacionamento, você entende se aquele profissional, se aquela pessoa está dentro dos seus valores, se está dentro dos teus princípios, e se além, muito além, você vai querer de fato fazer negócio, se você vai querer indicar, você cria um relacionamento para a vida. Isso é muito agregador. E não quer dizer que você tenha de fato que comprar produtos ou serviços, mas quando eu conheço, eu crio uma relação, eu sei que ela pode me agregar numa informação, numa experiência de vida, numa viagem que ela fez, porque eu estou próximo. E uma indicação, profissional que vão agregar de alguma outra forma, o negócio permeia, né? Eu acho que o netweaving, por exemplo, ele busca expertises. A partir do momento que você está conectada, por exemplo, a Charlene, ela tem uma expertise X, que talvez na minha área técnica, eu não consigo ter a mesma expertise dela. Se eu estou numa rede devidamente conectada, uma rede de confiança, porque eu acho que o netweaving, ele passa muito por essa palavra também, confiança, né? Porque o networking, que eu, pelo menos assim eu vejo, não tenho tanta experiência, né, nesse momento aí de networking, nesses grupos de networking, mas o que eu vejo de diferente? O network, ele é muito mais focado para a questão ali de negócio mesmo, foi como a Charlene falou. O netweave, como ele abrange muito mais essas conexões duradouras, essa conexão genuína, você acaba encontrando o que eu tenho de melhor que eu posso oferecer para a Charlene, não necessariamente em negócios também. Exato. É uma coisa mais ampla. Pelo menos eu consegui diferenciar dessa forma, porque, como você falou, Nádia, existe muito pouco fala-se muito pouco ainda do netweaving, né? Ele meio se confunde, ele está se separando agora, eu acho, do conceito de networking mesmo ele deveria ser o network 0.0, na verdade, porque se a gente parar para pensar, ele poderia explicar o network. Exato. Se a gente começasse aprendendo a se relacionar assim, e evoluísse para o network que a gente conhece hoje, a gente teria uma potência muito maior, né? Deveria ser inverso, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês, né? Um outro cenário que a gente está vivenciando, tá? Antigamente a gente, até por cultural, né? A gente estudava, escolhia uma única profissão e morria com esta profissão, tá bom? Hoje, quando eu encontro um profissional, um empreendedor, enfim,
ele já teve várias profissões, várias formações e muitas experiências. Era uma questão até de orgulho você ficar numa única por muitos anos numa empresa. Era exatamente. Orgulho. Então, ele era a pessoa, o especialista naquilo, né? E hoje a gente tem acesso a muitas informações, a gente tem somos bombardeados por tanta coisa, e se a gente para no tempo, se a gente não se comunica, se a gente não se relaciona, se a gente não está antenado, a gente para no tempo e o nosso negócio para também. Então, é muito importante você estar em grupos, você estar se conectando, você estar se relacionando para você conhecer pessoas e entender, olha que interessante que ele está fazendo, olha que interessante a experiência daquela pessoa, olha o que ela passou. Então, além da gente aprender com o sucesso do outro, a gente também aprende com o erro do outro. Então, a gente cria uma identificação com as pessoas. É possível a gente ganhar tempo com a experiência do outro, tanto positiva quanto negativa. E não precisar se aprofundar em todas as experiências. Exato. Tem uma frase que fala, tão importante quanto saber é conhecer quem sabe. Exatamente. E quando você está nesse grupo, fala, eu não sei, mas eu sei quem sabe, e eu sei quem vai fazer, e eu sei quem vai te ensinar, e eu sei quem vai ter essa ponte, ele traz bastante esse sentido. Eu quero trazer uma questão, porque o NetWeave parece que a gente volta no tempo, né? A gente sai de um modelo mais tecnológico, que o network hoje em dia acontece até de uma forma digital, tal, e a gente vem para uma forma mais híbrida, mais analógica, porque para mim o NetWeave ele tem um analógico, né? E a Ana, ela conseguiu dar esse passo para se conectar mais, né, Ana? Conhecendo um pouco essa história, porque você praticou uma super inovação no seu negócio. Então, você transita entre essa super inovação que está acontecendo, está cada vez mais acelerada, a gente se fala cada vez mais em cada vez mais em revoluções tecnológicas, em tecnologia, em automação, em tudo que é de mais robótico, menos humano, para que o nosso negócio acelere, e é muito importante. Mas aí a gente entra e coloca o NetWeave nessa pegada todinha de inovação que o mundo está passando, e que você passou no seu negócio. O que você entende, como é que a gente prospera no NetWeave e no negócio que está sendo acelerado, inovado, com esses conceitos assim analógicos, sabe? Sim. Bom, primeiro, a automação, ela me deu a oportunidade de estar voltada mais para os grupos de networking, consequentemente, fomentar aí o NetWeave, né? Eu acho que com a tecnologia, a gente consegue entender melhor as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Com a quantidade de informações nas redes sociais, eu consigo fazer uma leitura melhor do meu cliente, da minha conexão. Eu consigo me conectar de uma forma muito melhor do que se eu não tivesse essas informações. Então, eu acho que como estratégia de NetWeaving é explorar mesmo toda essa questão das plataformas virtuais, as redes sociais, que eu acho que ela contribui para que a gente conheça de verdade quem são as nossas conexões, de onde eu posso tirar ali meus benefícios, como que eu posso contribuir para o outro, né? Porque muitas vezes, num primeiro encontro, você não sabe exatamente o que a pessoa faz, mas com acesso a essas informações, com acesso às redes, enfim, que a gente utiliza muito hoje. Plataformas que tem, né? Exatamente, você consegue entender melhor. Muito mais o que aquela pessoa faz, ela pode ter uma ferramenta, ela pode ter uma estratégia, ela pode ter algo que vai facilitar muito mais para você. Então, eu acho que as duas coisas elas caminham juntas, entendeu? Quando você está apto, né? Quando você está aberto para essa inovação, que para mim eu confesso que foi bem difícil, né? Sair daquela coisa do papel e jogar tudo isso para automação. Foi difícil, porque eu sou da turma do papel ainda, uma coisa mais... Do processo do conhecimento, né? Exato. E quando você está apto, aberto para isso, com certeza você consegue uma evolução muito maior.
Então, eu acho que as duas coisas andam É juntas. híbrido, né? O Híbrido. mundo é híbrido, na verdade. A gente fala de era digital e fala assim, não tem jeito, a gente tem que entender cada vez mais como é que a gente vive de forma híbrida. A era digital tá aí, é maravilhosa tudo que acontece, né? A automação, tudo que é possível, mas que como se relacionar, né? Ainda vai tornar a gente mais, eu gosto de trazer bastante essa palavra de potente, né? Que a gente Sim. fala de avanço tecnológico, e eu vou te falar de como ser humano é como é que a gente pode se tornar mais potente ainda como ser humano. E se relacionar a isso, né? Sim. Se relacionar a isso. Eu quero dar voz para a Charlene agora, mas eu queria trazer. Eu vou te falar que é uma provocação, é uma reflexão e é um desafio que eu vejo no Colmeia, principalmente. Não da gente querer ser diferente por algo, né, privado, mas de ser algo especial, de trazer aquilo, mas eu fico pensando, putz, como a gente tem um desafio de trazer o NetWeave, o conceito de NetWeave para a prática, né? Como é que a gente pratica de uma forma não só conceitual, mas também de uma forma estrutural? Como é que a gente fortalece o NetWeave, uma rede, uma comunidade, um hub, de uma forma realmente autêntica, genuína e verdadeira? E aí eu me pego sempre pensando nessas questões. Era uma pergunta assim, como é que eu fortaleço uma comunidade de NetWeave, né? Essa é a pergunta que vai, não só porque a gente tem essa questão de negócio, de como é que a gente pode olhar para as dores do outro, mas não só para as dores do outro, mas como é que realmente a gente forma um hub que seja realmente, de fato, entrelaçado. E para mim tem duas questões, eu não sei se vocês enxergam mais outras, e aí eu vou já dando a fala para a Charlene e para a Ana, né? Mas a Charlene que vai tocar aqui o próximo pauta, que para mim é internalizar a colaboração. Não que eu sou obrigada a indicar um contato para a Ana, eu tenho que passar uma indicação, eu tenho que fazer um negócio, não isso, mas tipo assim, eu faço parte, eu tenho a minha colaboração, aquele grupo tem um pouco da minha energia para ele funcionar. Para mim, esse internalizar a colaboração é um dos desafios. E o outro é trabalhar a mentalidade da conexão genuína. De gostar, de realmente, né? Eu até brinco, uma vez que a pessoa entra no meu grupo, né, eu chamo muitas pessoas de queridona, por exemplo, mas não todo mundo. Parece que você precisa romper aquela membrana, aí você fala, agora você é queridona, porque você faz parte aqui das pessoas que eu falo sempre, porque não é todo mundo que eu chamo de queridona, por exemplo. E para mim esses são os desafios, eu não sei se vocês percebem algum outro. Eu acho que a Ana pode começar e tu já emenda. Tá, eu percebo a autenticidade. Eu acho que vai muito ao encontro do que você está dizendo, né? Você talvez só chame de queridona a hora que você encontra, que você percebe que a pessoa é autêntica. Eu acho que esse é o grande segredo, porque não adianta você ter várias conexões superficiais, né? Eu acho que a partir do momento que você consegue ter conexões autênticas, você consegue trabalhar o NetWeave. Eu complemento também o que a Ana traz. Óbvio que você tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, né? A pessoa tem que entrar lá e se sentir muito acolhido, porque o ser humano, ele de fato quer pertencer a algo real, né? Sim. Não fake, né? Então, às vezes você vê algo muito bacana e você chega lá, você fala, putz, não foi o que eu imaginei, não foi o que foi vendido para mim, né? Outra coisa que é muito importante, eu vou em algum lugar, eu vou encontrar alguém, ou em qualquer relacionamento, eu preciso ter benefício. O que eu encontro de benefício naquela relação, naquele grupo, ou em qualquer outro lugar? O que eu gosto de estar lá? O que aquilo me agrega? Eu vou lá por quê? Né? O que eu levo de lá e o que, para pertencer, eu tenho que entregar? Porque ninguém fica num lugar só por estar lá, só porque é bonito. Eu também tenho que ser interessante. A eterna economia do escambo. Exato. Eu tenho que ser interessante para estar num lugar que é agregador.
Então, sempre vai ter a troca entre dar e o receber, né? Então, os grupos, eles se formam muito dessa forma, né? Então, assim, como eu me torno colaborativo? Primeiro, a gente tem que dar, a gente tem que se entregar. Se o outro não está fazendo isso, não diz respeito a nós, diz respeito ao outro, porque pode ser que ele também não tenha criado a identificação em relação à nossa entrega. Tá? Então, ele quer pertencer? Quero, mas você vai fazer a mesma entrega que a gente está fazendo? Então, é muito importante a gente entender também o perfil de cada um, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas aquela pessoa era tão legal, me parecia que ia aderir, mas o que está dentro dela, será que está aderindo? Será que é o momento da vida dela para ela pertencer àquele lugar? Então, é muito importante a gente entender sobre o outro. E a Nádia também trouxe numa fala anterior, trazer a humanização, tá? E quando a gente se relaciona, a gente tem que estar muito preocupado no todo, né? Porque independente de qualquer coisa, qualquer empresa, qualquer idealização de negócio, pode ter qualquer estrutura, tecnologia, o que for. Alguém idealizou aquilo e quem idealizou é humano, é gente. Sim. Um grupo precisa de pessoas, de gente. Uma empresa precisa de pessoas, de gente. Se a gente não olhar com empatia, entender o que o grupo precisa para que ele entenda esses benefícios, não dá. Não tem conexão, não tem autenticidade, não tem o que é real, aí não fica, né? Não cria, né? O que é verdadeiro de fato. Eu acredito muito nisso. E eu acho que quando você fala do momento de vida, eu acho que dentro de um grupo, as pessoas podem começar, né, se conectar com aquele grupo, ser inserida naquele grupo em um momento de vida, naquele momento de vida dela. E com o passar do tempo, por algum motivo A ou B, aquele grupo ele deixa, né, se ele não tiver muito bem, se não tiver essa conexão duradoura que vai além dos negócios, ele deixa de ser interessante, ele pode deixar de ser interessante por um outro momento de vida que ela venha a viver. O grupo também é vivo, né? Sim. Sim. Ele também tem essa natureza. Quando você vai estudar as relações grupais, você começa a entender que também tem vida no grupo. E aí você vai percebendo até a questão do tamanho do grupo, até a questão da autenticidade, que a gente tem falado muito de autenticidade, porque a autenticidade ela permeia o netweaving demais, demais. Porque não quer dizer que no network não tem autenticidade, mas aqui ele passa a ter muito mais sentido, senão ele não é netweaving. Senão a gente não está construindo uma relação através desse formato. E aí a gente traz, para falar de autenticidade, mais uma questão, a gente traz mais um aspecto comportamental, né? A Charlene fala bastante, e eu acho que ela pode até completar, né? Tocar essa questão de conexões autênticas, não que eu não seja, eu trago bastante autenticidade, porque para mim a autenticidade ela tem um aspecto que ela é duradoura. Talvez a autenticidade ela não seja rápida. Ela demore. Ela demora, mas ela é duradoura, né? O meu marido costuma usar uma frase, não sei se eu vou lembrar, parafrasear, ele fala assim, a pessoa consegue enganar muita gente por pouco tempo, mas não consegue enganar muita gente por tanto tempo, né? Muita gente por tanto tempo assim. E aí é quando você não tem uma autenticidade. Porque quando você é autêntico, você consegue sustentar ela no curto, no médio e no longo prazo. Seja quem você é, seja o seu negócio sendo autêntico, porque ele é construído baseado nisso, então você está trazendo uma fala de agora que vai fazer sentido, por mais que seja hoje analógico, amanhã seja tecnológico, ele continua tendo o mesmo contexto, Sim. Né? Então ele tem essa fala. E aí a Charlene traz uma palavrinha que ela gosta bastante, que é se relacionar, e eu acredito que falar de conexões autênticas, ela entra bastante no relacionamento, né? E aí eu vou deixar você falar bastante sobre isso, já que eu acho que é o que você fala sempre, e conectar essa pauta aí. Eu falo muito sobre se relacionar, e até a minha frase é viver é se relacionar, né? E eu trago muito uma tríade de relacionamento, né? O relacionamento externo, que é o relacionamento com as pessoas, com a vida, com o que há para fora, né?
eu trago muito o relacionamento espiritual, né, com algo que você acredita, que te dá força, que te dá fé, que te leva para caminhos inimagináveis em momentos de alegria ou de dificuldade, e também o relacionamento com você. Qual é o momento que você se relaciona com você? Que você para olhar para você? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu paro para olhar para mim, sim. Eu sento e vou olhar uma série, eu sento e vou comer minha pipoca, eu sento e vou ler um livro, né? Mas a gente ainda está nesse momento, mesmo que sozinho, tá olhando para fora. Verdade. Tá? Você não está em silêncio com você, tá bom? Então, essa tríade para mim é se relacionar também. Mas a gente fica muito mais no outro. E aí eu olho para esse lugar e falo, será que de fato a gente se autoconhece? Será que de fato a gente está se relacionando com o que é importante para as nossas vidas? E a gente fica muito se preocupando com outras coisas. E a gente não faz nada sozinho. Tá? Em todo o meu caminhar, e ainda tem muito para caminhar, porque eu quero viver muito, eu não fiz nada sozinha. Para nascer, você não nasce sozinho. A sua concepção, ela não é sozinha, né? O teu caminhar não é sozinho. Deus não fez ninguém para andar sozinho, né? Deus criou a mulher para andar com o homem. Então, quando a gente olha, e eu, com a Nádia, tenho uma satisfação enorme, uma honra de termos um projeto como esse, é de fato para que a gente possa colaborar. Colaborar com o quê? Com o mínimo que eu tenho de aprendizado, e a Nádia também, e o grupo também, ao que a gente puder contribuir como facilitadoras, a gente também aprende com todas essas histórias, porque a gente também se relaciona. Então, quando a gente recebe, a gente entende, a gente sabe da história daquela abelha que chegou aqui para nós, e a gente não sabe só da empresa dela. A gente sabe da vida familiar dela e a gente tem uma troca de verdade, porque ela também quer saber da nossa vida. Eu recebo muitas vezes no direct, como é que você dá conta da tua agenda? E como é que você faz tudo isso e ainda tem tempo de estar com a sua filha? Né? Então, isso é verdade, isso é real, isso é tangível. E se a gente consegue, outras pessoas também conseguem. E eu também tenho inspiração de outras pessoas tão reais quanto a gente. Que a gente troca, que a gente fala, que é real. Então, como que a gente faz isso para um grupo? Né? Como que a gente fomenta isso para que a gente cada vez mais tenha essa tríade, que eu gosto muito, que ela seja real. Você traz a questão da tríade do autoconhecimento, e enquanto você está falando, eu falo, putz, a gente, para ser autêntica, a gente precisa se conhecer muito bem, né? É verdade. Porque a gente sai da superficialidade, e por mais que a gente tenha nossas opiniões, por mais que a gente não esboce todas as opiniões, porque a gente não precisa entrar em todos os embates, sejam eles políticos, por exemplo, as pessoas conseguem reconhecer que a gente não é superficial, que ela vai encontrar a mesma pessoa em todos os ambientes que ela permear. Eu falo sobre isso, né? Falando sobre autenticidade e superficialidade, a gente está no mundo de rede social, todo mundo, né? E aí eu sempre falei, putz, sempre tive nunca queria entrar na rede social como eu hoje atuo, né? Não queria fazer vídeo, putz, não vejo, porque eu sempre tinha aquela referência de pessoas mais superficiais. Você conhecia a pessoa e ela lá no vídeo era outra. E aí, quando eu comecei, eu falei, putz, eu quero que a pessoa que me conheça e assista o vídeo meu, a Charlene, que me conhece há muito tempo, assiste o vídeo meu e fala, é a Nádia falando. E eu quero que alguém que não me conheça veja um vídeo meu e me conheça pessoalmente e fala, essa é a Nádia. Claro que a gente não mostra lá toda a nossa vida, eu brinco, todo o nosso gosto, né, musical, né, toda aquela questão, o que a gente gosta, mas a gente expressa autenticidade naquilo que a gente fala.
E aí, expressar autenticidade, ela volta de novo mais uma palavra, separando, diferenciando de superficialidade. Para mim, ele tem essa conexão de saber muito bem quem a gente saber tirar aquela zona superficial, demonstrar o máximo que a gente ser verdadeiro, o máximo na nossa narrativa, nas nossas ações, né, naquilo que a gente entrega, e ela tem aquele aspecto de confiança, né? Uma pessoa autêntica, ela também ela transmite uma imagem, vamos falar de imagem profissional, confiança, porque a pessoa consegue sentir a autenticidade nessa voz, nessa fala, né? Exatamente. Isso, para mim, é como se fosse um pilar do meu negócio, da minha vida, da rede social. Eu tenho uma pessoa que me ajuda no marketing digital, né? Porque por mais que eu fale de autenticidade, de vida real, tem a pessoa do marketing digital. Eu sempre falo, isso não é minha voz. Essa não é minha voz. Essa não é minha voz. E aí, essa é a pergunta, talvez, que a gente fala, né? Qual é a nossa voz? Como é que a gente expressa isso? Seja um vídeo, seja lá o que for, né? Se a gente pudesse ter um raio-x de falar, deixa eu perceber se essa pessoa está sendo autêntica, quando ela entra aqui no campo do Colmeia, que seja, quando ela participa de um encontro, será que ela veio fazer o que aqui? A gente sempre fala, será que é curiosidade? Será que ela realmente está trazendo a autenticidade dela, de trazer... O grupo não tem raio-x para a gente perceber isso, né? Mas como é que a gente vai, aos poucos, entendendo quem fica e libera essa superficialidade de pertencer a esse grupo. Vou trazer aqui para complementar, né, o que a Nádia trouxe, vou devolver aqui para a Ana, né, muito disso, né, porque todas nós temos várias funções, né? E dentro das conexões e dos relacionamentos e de tudo que a gente faz, como que a gente cria intencionalidade, né? E consistência dentro desse netweaving que a gente quer fazer, dentro dos negócios, porque a gente tem que ter também constância, né? Uhum. E também temos que ser intencional no que a gente está fazendo, né? Para que essas relações, elas permaneçam, né? Como que é isso aí no nosso dia a dia, no seu dia a dia? Bom, eu acho que quando a gente olha para essa questão do netweaving, né, dentro dos grupos, pelo menos para mim, faz muito mais sentido olhar muito mais para a qualidade das relações do que para da quantidade. Antigamente, eu acho que era muito mais voltado para a quantidade de contatos que você tinha, e não se olhava muito, porque era muito mais voltado para a questão do negócio, para a questão daquela obrigação, né, que a gente estava falando, de você comprar um produto meu, ou de você me indicar. Eu acho que isso está ficando, pelo menos, muito mais no passado. Então, você tem que ter autenticidade, você tem que focar muito mais na qualidade dessas relações que você tem dentro desse grupo. E pegando até uma fala da Charlene, essa questão de o que a gente faz dentro desses grupos, né? Eu acho que cada um ali tem o seu papel, e eu sempre falo que o importante é o transbordar. Eu uso muito essa palavra, transbordar o conhecimento. O pouco que eu tenho, eu transbordo e eu consigo contribuir dentro de um grupo que muitas vezes vai fazer um sentido muito especial para a Charlene. Eu escuto muitas vezes assim, nossa, você me inspirou com aquela fala. Eu nem havia prestado atenção. E a autenticidade de você ser num grupo, ser na rua, ser na fila do pão, né? A mesma pessoa que você é nas redes sociais. Obviamente tem que ter, e eu acho que tem que ter mesmo esse cuidado com o que você posta, mas é a pessoa te ver nas redes sociais e falar, essa é a Ana. Né? Não é a Ana que aparece lá no Colmeia de uma forma, eu entro nas redes dela, eu encontro com ela, depois é uma pessoa completamente diferente. Então, eu acho que tem que ter essa autenticidade, esse transbordar dentro dos grupos, para que seja feita aí as conexões que tanto a gente vem buscando. Muito bem, Ana. Quando você traz isso do transbordar,
É tão importante porque você se autoconhece muito bem. E você se autoconhecer é você saber que você pode contribuir com tudo que você sabe, porque você sabe quem você é, e você pode mostrar quem você é, e as pessoas que te conhecem, sabendo quem você é, pode, em algum momento, utilizar de todo o teu conhecimento, e você pode ser vista, né, e ter várias oportunidades e possibilidades a partir daí, ok? E eu percebo o seguinte, no meio corporativo, que é de onde eu vim, e foi por isso que eu decidi empreender, de fato, óbvio que eu mostrava tudo que eu sabia, porque eu sou assim, eu sou muito colaborativa, então chegavam na minha mesa, ou onde eu estava, perguntavam qualquer informação e eu sempre dei. E eu já cheguei até ter respostas, uma vez o meu VP que eu assessorava, falou assim, por que você fala tudo que você sabe? Cheguei a ser questionada algumas vezes. E eu falo assim, porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Inclusive, ele veio com questionamento, eu expliquei, perguntei para ele por que ele queria aquela informação, e ele me ensinou uma coisa que eu não sabia. E aí eu comecei a elaborar mais sobre isso. Então, quando você tem a certeza de quem você é, você pode ser aproveitada, utilizada em outros lugares. E quando você tem certeza de quem você traz pessoas melhores do que você para ser pares com você, para construir coisas com você, porque você quer quem do seu lado? Pessoas que possam contribuir. E tem uma frase, minha avó sempre falava muito isso, tá? Esteja com pessoas melhores do que você. E aquelas pessoas que você acredita que elas não têm o conhecimento que você não tem, que você possa contribuir com elas, ensiná-las. Então, ande com pessoas melhores que você, mas aquelas que não são melhores que você possa ajudá-las, né? Então, isso ficou muito na minha cabeça desde pequena, né? Então, vamos olhar para esse lugar. Tem gente que chegou num patamar, né? E ela não quer sair daquele lugar. Mas se ela não estiver aberta para aprender ou para estar com pessoas melhores do que ela não vai sair dali. Ela não sai de lá. Então, vamos evoluir. Se eu sei quem eu sou e o tempo que eu tenho, de quem eu sou e para onde eu quero ir, eu quero estar rodeada dos extraordinários. Exatamente. Não é isso que faz quem eu sou. É a capacidade que eu tenho e humildade, né? Capacidade que eu tenho e humildade de aprender o tempo todo. Quando eu estava no mundo corporativo, eu era gestora de uma equipe grande de 70, 80 colaboradores, enfim. E quando eu tirava férias, eu falava assim para eles, olha, a melhor coisa que vocês podem fazer por mim é não sentir minha falta. Exato. Porque se eu estiver fora e a equipe estiver redonda, todos os processos correndo, tudo que precisa ser feito, estar sendo entregue dentro do prazo, enfim, significa que eu sou uma boa líder. Exato. Eu sempre falei, então eu nunca também tive medo de passar o meu conhecimento, ou de ensinar, ou de pegar na mão, justamente por pensar assim. Mas a gente escuta isso dentro das corporações ainda. Por que você fala? Por que você ensina? Você deveria tomar cuidado. Quantas vezes eu já ouvi Porque isso? você transborda. Eu adorei essa reflexão, né? O transbordar é entregar mais de 100%, né? É muito mais. É mais. O 100% já está lá, né? E tem gente que não consegue entregar. Ele vai mais que isso. Mas é saber quem você é. Exato. Porque se você é capaz de entregar e transbordar naquele lugar, você pode fazer isso em qualquer outro lugar, né? Muito bem. É verdade. Bom, e a gente falou tanto, né, de netweaving, conexões autênticas, que está tudo muito interligado. E aí, eu gostaria de perguntar para a Charlene, como a gente pode mensurar isso? Como que a gente pode ter essas contribuições tangíveis para os negócios? Você fala isso assim, números, em métricas? Não independente. O que você considera tangível, né? O que é tangível? Acho que se for a Nádia, não, eu pergunto por quê?
nos negócios, mesmo que seja relacionamentos, é importante que a gente entenda o que isso contribui para nós. E eu sou uma pessoa formada em economia, óbvio que a gente vai analisar números. E números é importante quando você é intencional para obtenção de um resultado, tá bom? Então, quando você está num grupo e você tem um objetivo a ser atingido, e você tem uma meta estabelecida, você precisa alcançar. Então, quando você fala tangível, então você pode ter metas específicas, tá? Aí, por exemplo, quantos relacionamentos eu quero criar daqui a dezembro? Para que, né, ou como, para atingir certo objetivo. Então, vai depender da meta que você vai estabelecer, tá? Isso pode ser em números, pode ser em conexões, pode ser em cafés, o quanto você quer ser intencional, tá? Tudo pode ser metrificado, tá? Desde que você seja intencional. Então, quando você sai, dependendo do seu estágio, da sua vida, enfim, você pode estabelecer o que de fato você quer, né? Eu estou indo para um grupo específico. Eu vou lá primeiro para ver o que desse grupo eu posso extrair, o que esse grupo vai me trazer de benefício, a partir dali quantas conexões eu quero fazer, então quantas pessoas naquele dia eu me conectei, quantas eu vou me conectar depois, e aí por aí vai. Você pode sim até usar ferramentas tecnológicas para que você tenha isso muito organizado. Dimensione, né? Isso, para que você tenha. Será que isso está valendo a pena? Porque tudo isso é gasto de tempo, energia, quanto isso vai trazer. E às vezes de dinheiro mesmo, sim, né? De se conectar com as pessoas. Sim. O tangível, eu brinco, que eu sempre brinco, eu falo, quantos cafés você marcou, né? Eu tenho muito essa do que aconteceu a partir dali. Qual foi a entrega, o que aconteceu a partir dali. A gente fala de ter isso daí estruturado, da gente ter organizado. Para mim, eu gosto sou especialista em planejamento, eu falo bastante de estrutura. Então, trazer estrutura para isso. Quantos contatos, a partir dali, eu fui visitar, deu em alguma coisa? Então, sempre nasce de uma forma despretensiosa, mas tipo assim, putz, saí do Colmeia com 2 cafés marcados, eu brinco, né? Eu falo, porque é um tangível de negócio, mas para entender, para se conectar, o que a gente sai daqui, o que você espera de mim. Então, o primeiro tangível, ele é para mim o contato. Quantos contatos que a gente traz, né? Quantos contatos que a gente faz. E isso, inclusive, chega a ser até estratégico, né? Porque por mais que tenha esse aspecto de leveza, tem um aspecto profissional. Eu estou esperando o quê dali? Qual é o meu objetivo? É posicionamento? É pertencer? É somente se encontrar? É sair de casa? É se relacionar? É adquirir conhecimento? Porque às vezes também adquirir conhecimento. É conhecer mais pessoas? Putz, vai vir mais uma pessoa, conheci mais uma. Quantas pessoas novas vieram? A pessoa veio só por curiosidade, se conectou? Quantas pessoas ficam? Então tem esse aspecto tangível da gente se conectar baseado nesta finalidade, né? Eu acho que a finalidade, o nosso objetivo, ele norteia bastante o aspecto tangível que a gente está mensurando. Fazer a gestão de tudo que a gente se propõe a fazer e a realizar é muito importante, né? E que estratégia vocês usariam para implementar o NetWeaving no cotidiano profissional? Primeiro é o grupo, né? Primeiro é o grupo, para mim. Para mim é o grupo, é o que a gente pensa bastante, qual a estratégia que a gente faz para usar. Para mim é o grupo. Para mim, o segundo é a estrutura. Se você deixa muito solto, se você não entrelaça esse contato, fazer com que aquilo aconteça não só ali, fazer com que todos os contatos da estratégia aconteçam fora dali. Então, eu tenho bastante essa estratégia, né, de sempre mandar a mensagem para as pessoas após o encontro, seja ele em grupo, putz, te conheci, vamos falar, vamos marcar um café, né, tem essa, por quê? Porque naquele momento da interação, aquilo desconecta, né? Se a pessoa for que nem eu, não chego a ter uma fobia social, mas muita gente me deixa numa energia de baixa potência, eu preciso captar ali, falo captar porque não é captar quem é, como é que a gente vai nascer daqui, para no dia seguinte mandar mensagem, que aí eu já estou mais tranquila e a minha forma de se relacionar no interrelacional é melhor do que naquele grupo.
Então, essa é uma estratégia que eu uso em todos os lugares, seja grupo de network, grupo de mães, grupo de amizade, grupo de dança, grupo seja qualquer. O que eu consigo a partir do grupo? Qual é a mensagem? Salvar o contato, porque só trocar o cartão não dá. Então, isso para mim é o que conecta sempre. E o que faz com que todas as conexões, por mais que eu não faça parte mais de um grupo, elas continuam. Porque é sempre o depois. É a gestão, né? É a gestão, a estrutura, né? A gestão. E eu uso também muito agenda, né? Agenda. Eu, de papel, diariamente, e a agenda digital, né? Ferramentas, aplicativos. Bloquinho de notas. Eu já anoto no bloco de notas. No dia seguinte, quem é que eu vou mandar mensagem? Ana, Chalene, Banana. Fechou, são 4. Acabou. Coisa simples. Ó, mensurou e saiu com a estratégia. Uma notinha que você fez, quem eu vou mandar mensagem ou ligar amanhã. Então, é uma coisinha boba, mas assim, não é a troca, mas é eu mandar mensagem, vamos falar, me fala aí o que você quer, vamos marcar um café, e aí você dá andamento em todo o processo depois, né? A Nádia, ela é muito organizada em tudo, e não é à toa que ela lida com planejamento e estratégias, né, muito bem implementadas, e eu faço, modéstia à parte, gestão, né, de pessoas e processos, desenhar processos internos, externos, enfim, na esteira e acompanhar, né? Então, se sem gestão você não consegue ir a lugar nenhum, né? Mesmo que seja uma gestão administrativa do lar, né? É bem necessário. Agora, acho que foi suficiente. A gente se deixar, a gente bom, quer ficar né? falando aqui. Eu acho que daria para ter né? segunda versão, né, do NetWeave, mas muito bom. Muito bom. A gente quer ter, né, a conexão em foco mais algumas vezes, né, Ana, para a gente poder papear ainda mais. Então, eu quero, de fato, agradecer a todos que ficaram com a gente até aqui, né? Esse tempo do nosso bate-papo, né? O tempo todo aqui conosco, que vocês tenham, que a gente possa, de fato, ter contribuído com vocês com algumas das nossas informações, e aproveito aqui para quem gostar e fizer sentido de fazer parte do Colmeia Connect Hub, que entre no nosso Instagram, que conheça um pouquinho mais sobre nós, e lá já tem a agenda do nosso próximo semestre, para que você venha fazer parte aqui do nosso grupo de mulheres empreendedoras e venha fazer parte desse grupo genuíno e verdadeiro. Vem com a gente.